Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. E vamos, como a gente faz sempre, rezar para que Deus ilumine o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa inteligência, para que a gente possa ter as disposições necessárias para poder acolher aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, a nossa Mãe, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Todos estejam bem, na santa paz, com saúde, na paz do Senhor. E antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, com o nosso tema de hoje, o meu recadinho de todos os vídeos. Por favor, gente, se inscreva no nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe, né? Passe para outras pessoas e peçam para se inscrever. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais ajuda o nosso canal a crescer, né? A gente precisa, colocar a doutrina para os católicos que ainda não conhecem a doutrina, tá? Então, por favor, se inscreva e compartilhe, né, nos grupos de oração, na igreja, no WhatsApp, né, no Instagram, no Face, onde você puder compartilhar nos grupos, tá? Por favor, você está me ajudando, tá? É um curso de teologia gratuito para você que quer fazer um estudo bíblico, quer fazer um estudo do catecismo e quer aprender, por exemplo, sobre a vida dos santos, que nós vamos falar hoje. Eu me propus esse ano a falar muito da vida dos santos. E hoje eu quero falar sobre a vida de um apóstolo que não é muito conhecido. Eu vou usar, mais uma vez, esse livrinho, se você quiser adquirir, Os 12 Apóstolos, da editora Cleofas. Tá? Aqui mostra como foi a vida dos 12 apóstolos. Tá? Então, se você quiser aprender o que a igreja sabe, o que a igreja ensina sobre os 12 apóstolos, está nesse livro aqui. E hoje, o dia dele foi dia 14. Não é? Hoje, eu quero falar um pouco sobre a vida de São Matias. Tá? Muita gente conhece São Pedro, São João, não é? São Mateus, mas pouca gente conhece São Matias. Por quê? Porque São Matias, ele foi aquele que ficou no lugar de Judas. Quando Judas morreu, se suicidou, os apóstolos ficaram só 11. E não podia ficar só 11. Eu vou explicar sobre isso. Por que não podia ficar? Então, escolheram um outro para substituir Judas, tá? Que tinha morrido. E escolheram São Matias. Então, ele é muito pouco conhecido, muito pouco falado. Acho que dos apóstolos é o menos falado. Não é? É o menos falado. Pouca gente conhece sobre a vida dele, apesar que nós não temos muito sobre a vida dele. A igreja também sabe muito pouco. A igreja só sabe aquilo pouco que está na Sagrada Escritura e o pouco também que a tradição da igreja também sabe. Não é? Então vamos aprender o pouco que a igreja sabe sobre a vida desse apóstolo que ficou no lugar de Judas, tá? Que infelizmente Judas traiu Jesus e não podia ficar 11, ok? Então nós vamos explicar sobre tudo isso. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de São Matias, apóstolo de Jesus, ok?
Primeiro, vamos para o significado do nome. Você que vai ter um filho, a igreja ensina isso. Coloque o nome do seu filho de um santo. Em vez de você colocar nome de artista, de cantor, de ator, que não sabe nem que seu filho existe, coloque o nome de um santo, que a igreja ensina que ele já vai ter um intercessor lá no céu. Não é? Então, quem sabe você pode colocar o nome do seu filho de Matias, que é nome de santo. Você sabia que a palavra Matias significa dom de Deus? Olha que bonito. É um nome para você colocar no seu filho. Mateus, não é? Marcos, Lucas, João, Pedro. Gente, vamos colocar nome de santo nos nossos filhos. A igreja ensina isso. E a Bíblia fala que Deus nos conhece pelo nome. Então você vai colocar qualquer nome no seu filho. Entendeu? Tem gente que coloca cada nome. Não é? E por que tem esse costume de mudar de nome na igreja? O Papa, por exemplo, muda de nome quando ele é eleito. Para homenagear, inclusive, um santo. O Papa Francisco homenageou quem? São Francisco de Assis, São Francisco de Sales e São Francisco Xavier. Entendeu? Então, todos os papas mudam de nome. Todos. Por quê? Porque o primeiro papa que mudou de nome, ele se chamava Minerva. E Minerva é um deus pagão. Então ele mudou o nome dele, que agora eu não me lembro para qual nome que ele mudou. Então houve esse costume. E na Bíblia tem, né? Deus muda o nome. Por exemplo, Pedro chamava-se Simão. Jesus mudou para Pedro, quer dizer pedra. Então, gente, vamos colocar nome de santo nos nossos filhos. Seja do Antigo ou do Novo Testamento, não importa. Não é? Então o nome Matias significa dom de Deus. Olha que bonito. Ele pertencia àquele grupo de 72 discípulos que Jesus enviara 2 a 2, pregando o Evangelho do Reino de Deus com poderes extraordinários. Os 72 voltaram gloriosos de sua missão. Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós em teu nome. Está lá em Lucas capítulo 10. Então, se você quiser anotar para ler depois, que eu não vou poder ler aqui. Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 12. E depois Mateus capítulo 9, versículos 37 a 39. Vou repetir. Lucas capítulo 10, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. E São Mateus capítulo 9, versículos 37 a 39. Então, gente, primeira coisa, Jesus escolheu 12 apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados. Aqueles que eram mais íntimos de Jesus. O próprio Jesus escolheu. Pedro, Tiago, João, e que Matias depois vai fazer parte. E Jesus também tinha 72 discípulos, além dos 12 apóstolos. Os apóstolos eram aqueles mais íntimos, que Jesus tinha uma intimidade maior. Mas Jesus também tinha 72 discípulos que ele enviava também para pregar, como se fossem missionários. Que diz nesses 2 textos que eu citei, que Jesus enviou eles para pregar o Evangelho e até para fazer exorcismo. Não é? Eles faziam exorcismo, e aqui diz que os demônios saíam, porque os apóstolos faziam exorcismos em nome de Cristo. Tem gente aí, tem até padre dizendo que o demônio não existe. Então, como é que pode? Se Jesus mesmo fez exorcismo, os apóstolos mesmo fizeram exorcismo. Está aqui a prova. Até os demônios submetem a nós em teu nome. Então, como é que um padre ou alguém pode dizer que o demônio não existe? Isso aí não é doutrina católica. Infelizmente, o padre Quevedo dizia que o demônio não agia. Ele até falava que o demônio existe, mas não agia. Não acreditava na ação do demônio. Se não acredita na ação do demônio, ele faz a festa. Eu fiz um vídeo aí sobre isso, explicando o Pai Nosso. Fiz um vídeo aí só sobre os maus, os anjos maus. Eles existem e agem, tanto que Jesus e os apóstolos fizeram exorcismo. E São Matias era um dos 72 discípulos que depois será colocado como apóstolo. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Matias era um desses discípulos privilegiados que viram de perto e ouviram Jesus, como testemunha da vida, paixão e ressurreição de Jesus. Claro que ele não estava ali aos pés da cruz, só São João que estava, entendeu? Mas ele ouviu a pregação de Jesus, Jesus falando que ia para Jerusalém, ia morrer e ia ressuscitar. Estava ele e os outros discípulos no cenáculo,
que existe até hoje. Se você for à Terra Santa, o cenáculo existe lá até hoje. No dia de Pentecostes, olha, então ele estava com os apóstolos no dia de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2. Okay? Reunidos com a Virgem Maria para receber o Espírito Santo. Tá? É só você ver lá no livro de Atos capítulo 1, versículo 14, diz que Nossa Senhora estava ali reunida com os discípulos, né, e todos os parentes de Jesus, né, porque Jesus não tinha irmãos. Né? Então Nossa Senhora estava reunida ali, o quê? Esperando que o Espírito Santo descesse, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Ela estava ali já como que esperando a descida do seu esposo, porque foi o Espírito Santo quem a engravidou, não foi São José, nós sabemos disso. Matias é o apóstolo que recebeu como dom o grande privilégio de ser agregado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariotes, ou seja, quando Judas, né, se suicidou, ficou vago, só ficou 11. E eu vou falar por que tem que ser 12. Os apóstolos, conforme a vontade de Cristo, deviam ser 12. O 12 na Bíblia, gente, significa plenitude. Os números na Bíblia são simbólicos. O 10, o 12, o 7, o 3. Né? Então são todos simbólicos. Ok? Porque 12 eram as tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Por isso os apóstolos, seus sucessores, também deviam ser 12. São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos como foi escolhido Matias para substituir Judas. Então, antes da gente ver o texto que São Lucas narra no Atos dos Apóstolos, então que fique bem claro. Então os apóstolos não podiam ficar com 11, tem que ser 12. Por quê? Porque eles são sucessores de Israel, lá do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que está lá no livro do Gênesis. Não é? Então, Jesus, por isso, escolheu 12 apóstolos. Tá? Lembrando, gente, que o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. Por isso que lá no Antigo Testamento eram 12 tribos de Israel. Então, agora no Novo são 12 apóstolos. É isso, ok? Então, vamos ler o texto na qual São Matias ele é eleito para ficar no lugar de Judas Iscariotes, que infelizmente não é, se matou, né, e traiu Jesus e se matou. Não sabemos, gente, qual foi o destino de Judas, se está no inferno, se não está no inferno. É uma pergunta que muita gente faz. Será que Judas está no inferno? A igreja nunca disse o nome de uma pessoa que está no inferno, mas a igreja diz que não quer dizer que o inferno esteja vazio, não. Só que a igreja não sabe. Ninguém pode dizer que fulano está no inferno, nem Judas, nem Lutero, nem Hitler. Estou citando alguns aqui que o povo fala que está no inferno. Pode até ser, mas a igreja não confirma, porque só Deus pode afirmar isso. A igreja não tem autoridade. A igreja tem autoridade para dizer que alguém é santo, está no céu. A igreja faz uma análise da vida da pessoa. Agora, a igreja não tem autoridade para dizer que uma pessoa está no inferno. Agora, sobre Judas, há indícios. Eu já vi uma explicação que Judas, há indícios que ele possa estar no inferno. Por quê? Jesus diz que ele é o filho da perdição. Né? Se ele é o filho da perdição, se ele está perdido, quer dizer o inferno. O inferno é a separação de Deus. Mas a igreja não diz 100%. Isso aí, só quando a gente estiver diante de Deus, a gente vai saber. Não é? Num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos. Está vendo, gente? Pedro sempre é o líder. Né, o primeiro papa da igreja. Jesus quis assim fazer o quê? E tem gente que não acredita que Pedro é o primeiro papa. Tudo é Pedro que está na frente, como o chefe da igreja primitiva, que para nós hoje é o papa. Entendeu? Pedro no meio dos seus irmãos. Que irmãos? Apóstolos. Na assembleia quer dizer o quê? Igreja. Olha aí. Então Pedro, gente, é o chefe, é o líder. Jesus quis assim. Reunida, que constava de umas 120 pessoas, e Pedro disse: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aí está falando, né, que foi ele que entregou Jesus lá para os fariseus, né?
os doutores da lei. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Então, gente, isso prova que Deus não toca na nossa liberdade. Judas, gente, ele teve toda a graça para poder ser uma pessoa boa. Conviveu com Jesus 3 anos, viu todos os milagres que Jesus fez e mesmo assim ele não se converteu. Fazer o quê? Então, gente, Deus não toca na nossa liberdade. Não, a nossa liberdade, só a gente é que escolhe o nosso caminho, seja para o bem, seja para o mal, e Deus vai respeitar isso. Judas é a maior prova de que Deus não toca na liberdade humana. Todos nós temos livre-arbítrio, porque somos imagem e semelhança de Deus. E o que nos faz imagem e semelhança de Deus é a nossa liberdade, senão nós seríamos robô, teleguiados, marionete. Deus não nos quer assim. Deus quer que a gente o ame? Sim, mas livre. Isso é muito fácil de entender. Você que é casado. Eu já expliquei isso aqui, vou explicar de novo. Você é casado, você gostaria que sua esposa e seu marido te amassem na marra? Você é obrigado a me amar? Não. Tudo é bom quando é livre. Né? Ninguém quer ser amado na marra, nem Deus. Entendeu? Então Judas é a prova da liberdade humana. Entendeu? Este homem adquiria um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Está falando de Judas, né? No dia que ele morreu. Tornou-se esse fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Aceldama. Desculpa se não é essa a palavra. Isto é, campo de sangue, porque ele comprou com dinheiro, né, aquelas 30 moedas de prata que os doutores da lei deram para ele, porque era o preço de um escravo que ele vendeu Jesus. E no filme Paixão de Cristo eu gosto dessa parte que os judeus jogam, né, e ele deixa cair as moedas, né, quer dizer, para humilhar mesmo um pouco os Judas, né? Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e ainda mais que outro receba o seu cargo. Está no Salmo 68, versículo 26 e no Salmo 108, versículo 8. Então já no Salmo, lá no Antigo Testamento, já dizia, né, que Judas iria deixar. Jesus sabia que Judas iria trair. Jesus é onisciente, Jesus sabe de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que Jesus obrigou Judas a trair ele. Não. Deus sabe, Jesus sabia, Deus sabe de todas as coisas, gente. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele não obriga a gente a fazer isso. Tá? Deus sabe que você vai fazer aquilo ali, de bom ou de mal? Deus sabe, mas não é Deus que manda, é você, através da sua liberdade. Mas Deus sabe, porque Ele é onisciente, Ele sabe que você vai fazer aquilo ali. Entendeu? Deus conhece os nossos corações, seja para o bem, seja para o mal. Entendeu? Convém que destes homens que têm estado em nossa companhia, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que do nosso meio foi arrebatado. Um deles se tornou conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram 2 nomes, então tinha duas pessoas, né, candidatos a assumir o cargo de Judas. Tá? José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos. Então, tinham 2 homens ali, tá? E eles tinham que escolher um, porque não podia ser 13 também. Tinha 11 e não podia ser 13, tinha que ser 12. Tá? Interessante, não podia ser nem 11 nem 13. Ok? Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes, para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram a sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Esse texto que eu acabei de ler está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos de 15 a 26. Depois você pode ler lá, repetindo. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 26. Ok? Em poucas palavras, Pedro contou-nos a vida de Matias.
tem estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, ele fazia parte daqueles 72 discípulos que eu já expliquei. Era, portanto, testemunha imediata e pessoal do que tinha realizado e dito Jesus. Então, ele viu a pregação de Jesus, não é? Pedro poderia ter usado a sua autoridade, que ele já era o chefe da igreja, né, o Papa, o primeiro Papa, e escolhido alguém para o lugar de Judas, mas preferiu deixar a escolha ao sorteio. Por quê? Vou explicar daqui a pouco. Uso muito frequente na história e vida do povo hebraico, pedindo na fé a Deus que escolha. Então, era uma cultura do povo hebreu, escolher assim, fazer sorteio, né, colocar duas pessoas e deixar que o sorteio, vamos dizer assim, como se fosse Deus quem escolhesse. Era a cultura judaica da época, entendeu? Por isso, antes levantaram uma oração fervorosa a Jesus, lembrando-se de que ele passou uma noite em oração antes de escolher os apóstolos. Interessante. Jesus também, antes de escolher os 12 apóstolos, ele ficou a noite toda em oração. Tá? E ele próprio, diz lá a palavra de Deus, que ele próprio escolheu aqueles que ele queria. Entendeu? Matias já havia recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para se tornar mestre infalível da verdade. Isso é outra coisa muito importante da gente entender. Os apóstolos, gente, eles só começaram a pregar depois de Pentecostes. Porque é o Espírito Santo que dá força, inclusive, para ser missionário. Antes eles tinham até medo de pregar, eles fugiam, tinham até medo de morrer. Depois não, depois não tinham nem medo mais de morrer. Então, por isso que a gente tem que pedir a graça do Espírito Santo. Por isso que eu peço aqui, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu peço o Espírito Santo. Tá? Porque é o Espírito Santo que nos dá força, gente, para a gente poder realizar o nosso trabalho de evangelização, seja ele qual for. Então, nunca deixe de rezar ao Espírito Santo quando você for trabalhar para Deus. Qualquer coisa que você for fazer, peça a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho, nada podeis fazer. Lembra que Jesus disse isso. Matias foi pequeno, porque sempre conservou uma verdadeira humildade a serviço de Jesus. Então, Deus olha o coração. Né? Então, gente, Deus não olha a aparência. Jesus não olha a aparência. Jesus olha o coração. Então, esse é o critério para escolher uma pessoa para trabalhar para Deus. E você é humilde? Será que você não quer ser mais do que os outros? Será que todas as pessoas que trabalham na igreja são humildes? Eu tenho minhas dúvidas, tá? O nosso lema tem que ser que Jesus cresça e que eu desapareça. Não que Jesus desapareça e eu apareça. Tem gente que é assim. Eu tenho que aparecer. Não. Quem tem que aparecer é Cristo. Leia lá João 3,30, que São João Batista nos ensina. Que ele cresça e eu desapareça. Então, o missionário ele não pode querer ser mais do que Jesus. Achar que ele é alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos, como diz São Paulo, tesouro em vasos de barro. Né? Então, não vamos achar que somos alguma coisa porque estamos à frente de um microfone ou aqui na frente de uma câmera. Não é só porque eu estou aqui na frente de uma câmera que eu sou melhor do que os outros, não. Né? Todos nós pertencemos, né, viemos do mesmo barro, do mesmo pó, e vamos voltar para o mesmo barro, para o mesmo pó. Entendeu? Dizem que ele tinha uma humildade muito grande, né, segundo a tradição. Diz que o bem-aventurado Matias teve a humildade de sofrer o martírio, tá? Desprezando a si mesmo e admirando a majestade de Jesus. Quem falou isso foi Santo Ambrósio. Quem foi Santo Ambrósio? Gente, Santo Ambrósio foi o bispo que batizou Santo Agostinho. Santo Agostinho se converteu ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, na Itália. Ele é que falou sobre São Matias, que São Matias, a maior virtude dele era a humildade, ou seja, ele não queria nada para si. Todos os apóstolos eram assim, humildes, né? Eles queriam mesmo pregar o evangelho. Né? Matias esteve, portanto, constantemente próximo a Jesus, desde o início até o fim da sua vida pública. Viveu com os 11 apóstolos e pôde, com todo direito, anunciar a Cristo ao mundo, ou seja, era um missionário. Não é?
como espectador da vida e da obra de Cristo desde o batismo de João. Então ele acompanhou Jesus aí, como eu já expliquei, né? Ele fazia parte dos 72 discípulos, ok? A eleição de Matias por sorteio pode causar-nos espanto. Tirar a sorte para conhecer a divina vontade de Deus é um método muito conhecido na Sagrada Escritura. Tem na Bíblia. Isso aí não é novo, não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. A própria divisão da terra prometida foi mediante sorteio. Está lá no livro de Josué. Depois nós vamos estudar o livro de Josué agora. Nós terminamos o Pentateuco e vamos estudar Josué. E a gente vai poder estudar um pouco sobre essa divisão da terra prometida que Deus tinha dado ao povo de Israel, prometido ao povo, e isso vai acontecer através de sorteio. Então era comum no Antigo e também no Novo Testamento. Ok? Foi mediante sorteio, e os apóstolos julgaram oportuna a conformidade com esse costume. Tá? Então, vamos dizer assim, é um pouco parecido com o conclave, né? Quando é eleito o Papa. Podemos dizer que é um sorteio. Conclave quer dizer com chave, né? Ali os cardeais ficam presos, ali no Vaticano, e ali eles têm que votar. Não é? Vamos dizer assim que é uma eleição que os cardeais fazem, mas que é Deus quem escolhe. Não é? Então é mais ou menos um sorteio. E ali não são só dois. Igual aqui eram dois para eleger um. Para eleger o Papa são vários cardeais, e para se eleger o novo Papa tem que ter pelo menos 1/3 de votos. Então é Deus que escolhe, porque, né, todos os cardeais ali escolherem o mesmo, né, porque só é eleito Papa quando 1/3 dos cardeais votam na mesma pessoa, e são muitos. Então quer dizer, é porque realmente quem escolhe é o próprio Deus, é o Espírito Santo mesmo quem escolhe, não é? Então isso é desde o Antigo Testamento. Agora, gente, a Bíblia só traz isso, tá? Então a Bíblia não traz mais nada sobre a vida de São Matias, como também a Bíblia não traz muito sobre a vida de nenhum apóstolo. Eu fiz aí a vida dos apóstolos, e a gente vê que a Bíblia fala muito pouco, como fala muito pouco de Nossa Senhora, fala muito pouco de São José, e muita gente pergunta por que a Bíblia fala pouco. Primeiro porque a Bíblia foi escrita para falar de Jesus. Jesus é o Messias, né? E nem de Jesus a Bíblia fala muito. A gente acha que a Bíblia fala muito, mas não fala. Dos 12 aos 30 não fala nada. Fala mais das missões de Jesus. Então, gente, a Bíblia foi escrita para falar do Messias e da sua missão. Qual é a missão de Jesus? Salvar o mundo. Tá? Então, realmente a Bíblia fala muito pouco sobre... Até porque, gente, eu já falei aqui 1000 vezes, naquela época era muito difícil escrever. E também estava na época da perseguição dos romanos, dos judeus. Então não tinha também como escrever muito e nem falar muito sobre a vida dos apóstolos, porque eles eram muito perseguidos pelo Império Romano, pelos imperadores, e os judeus também perseguiam muito. Então eles tinham que fugir, tinham que viajar, eles eram missionários. E eles se espalharam também. Depois de Pentecostes, cada um se espalhou por um lado. Então por isso que a gente tem muito pouca informação sobre os apóstolos. São Matias não é diferente. A tradição da igreja também não traz muita coisa, também tem poucas informações sobre a vida de São Matias. Então vamos ver um pouco do que a igreja sabe, ok? Pouco sabemos, com certeza, sobre as suas atividades apostólicas, tá? Pois as narrações a seu respeito pertencem aos escritos apócrifos. Então isso é outra coisa também. Tem muita coisa que está nos livros apócrifos, mas a igreja não considera os apócrifos como palavra de Deus. Então, gente, olha a importância da igreja católica, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Se você não acredita na igreja, você não devia acreditar na Bíblia. Sabia que tem escritos sobre São Matias que não entraram na Bíblia? Aqui, o livro está dizendo. A maioria das suas narrações a respeito de São Matias pertence aos escritos apócrifos. Os livros apócrifos, gente, eles não são inspirados por Deus. Então eles não têm, por exemplo, verdades teológicas. Não tem. Você não pode tirar uma doutrina dos apócrifos. Mas eles têm algumas verdades históricas. Por exemplo, é de um apócrifo que a igreja sabe o nome dos pais de Nossa Senhora. São Joaquim e Santa Ana. Isso não está na Bíblia.
Como é que a igreja sabe? Pela tradição e pelos livros apócrifos. Então eles têm algumas verdades históricas, mas eles não têm verdades teológicas. Você não pode tirar nenhuma doutrina dos livros apócrifos. Entendeu? A tradição da morte por decapitação, olha assim, com machado, se diz por causa do seu patrocínio especial aos açougueiros e carpinteiros. Isso eu não sabia. Então São Matias, todo santo, gente, ele é padroeiro de alguma coisa. São José é padroeiro dos trabalhadores. São Cristóvão dos motoristas. Não é? Então sempre um santo, ele é São Cosme e Damião e das crianças. Todo santo, né? Santa Luzia é protetora dos olhos. Então por que São Matias é protetor dos açougueiros? Porque ele foi decapitado, segundo a tradição, por um machado. Tá? Sua festa era celebrada no dia 24 de fevereiro. Mas porque caía às vezes na quaresma, então ela agora é celebrada no dia 14 de maio, data certamente mais próxima do dia da sua eleição. A tradição diz, tá, que São Matias pregou na Etiópia e lá ele foi martirizado. Então, gente, o que a tradição sabe, o pouco que a igreja sabe, é que ele possa ter ido lá para a Etiópia, ali para o lado da África, e ali ele foi martirizado com o machado, como eu já expliquei. É o que nós sabemos, não sabemos muita coisa. Ok? Clemente de Alexandria, que morreu no ano 215. Ele foi o quarto papa da igreja, você sabia disso? São Clemente de Alexandria conservou-nos uma notícia sobre o apóstolo. Interessante. É necessário combater. Isso aqui é São Clemente de Alexandria falando sobre São Matias, os ensinamentos de São Matias. Então, aqui está o São Clemente falando dos ensinamentos de São Matias, a pregação dele, ok? É necessário combater a carne, utilizá-la ou explorá-la com mortificação. A carne aqui, gente, quer dizer a natureza humana. Nós somos humanos. Carne aqui é o corpo. Tá? Nós somos corpo e alma. Então a nossa parte humana é, na Bíblia, chamada de carne. Ok? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez homem, né? Assumiu a nossa natureza humana, carne, né? E inclusive a carne estragada, que estraga. Isso é uma humilhação, porque Deus é santo. Então até isso Jesus fez por nós. Então ele fala aqui da mortificação. Tem gente aí que não quer saber de mortificar, fazer jejum, fazer, né, penitência. Mortificação é isso. É você fazer penitência do corpo e da alma. A alma deve robustecê-la com a fé e o estudo. Olha aí, o mesmo que Santo Agostinho fala. A fé e o estudo. Então, nós cristãos precisamos ter fé, acreditar em Deus, mas também temos que estudar o que estamos fazendo aqui. Se você não tem conhecimento da sua fé, qualquer um vem aqui e te fala alguma coisa e você acredita. Agora, quando você estuda, gente, ninguém te engana. Por que eu insisto tanto para os católicos se inscreverem no meu canal? Não é porque eu quero ser melhor do que os outros, não. É porque eu vejo muito pouco aí canais católicos que oferecem o que nós estamos oferecendo, gente. Isso não quer dizer que eu estou querendo ser mais do que os outros, não. Tem poucos canais católicos que estão oferecendo o estudo que nós estamos oferecendo da verdadeira doutrina católica. Tem muita coisa aí na internet, mas tudo pessoas aí que não são fiéis à igreja. Não. Nós aqui somos fiéis à igreja. Eu não ensino nada aqui da minha cabeça e da minha boca. Por isso que eu estou sempre aqui com a palavra de Deus e com os ensinamentos da igreja. Não tem nada meu. Não é nada da minha cabeça. Eu não sei nada. Quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém? Entendeu? Então nós precisamos da fé e do estudo. É o compreender para crer e crer para compreender. Isso é o lema da minha teologia que eu estudei, graças a Deus. A teologia que eu estudei, o nosso lema é esse: crer para compreender, compreender para crer. Ou seja, fé
e estudo. É o que ele está falando aqui. O nosso corpo pode ser instrumento de salvação ou de condenação. Aí ele está falando dos pecados da carne, né? Todos aqueles pecados que nós cometemos com o corpo, porque o corpo é santo, é sagrado. A alma também é importante, mas o corpo também. Pena que hoje está tão pouco valorizado o corpo, né? Só você ver aí o tanto de tatuagem que a gente está vendo. Né? Você não vê uma pessoa mais sem tatuagem, até mesmo na igreja. Não é? Fazer o quê? Estragando o seu corpo, infelizmente. Pode ajudar-nos muito ou lançar-nos numa vida desastrosa. A alma deve aproveitar-se dele quem? Do corpo, para conquistar a vida eterna. Então, gente, nós temos que cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Nós somos corpo e alma, imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos viver de qualquer jeito. Então, nós precisamos cuidar do corpo e cuidar da alma. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós, seres humanos, homens e mulheres, nos diferenciamos dos animais. Eu já falei isso aqui, eu sei que muita gente não gosta e eu não tenho pretensão nenhuma de agradar ninguém. Nós, gente, somos imagem e semelhança de Deus, e a nossa imagem e semelhança de Deus está porque somos corpo e alma imortal, coisa que os animais não têm. Eles têm lá o espírito deles lá, mas é mortal, quando morre acaba. Então você nunca pode se comparar com nada e nem com ninguém. Agora você também não pode viver de qualquer jeito. Na Idade Média, as pessoas cuidavam o quê? Da alma, muito mais do que do corpo. Hoje as pessoas estão se preocupando o quê? De embelezar o corpo, mas de forma errada. É silicone, é tatuagem, é piercing, é não sei mais o quê. E vivem nos vícios aí, não é? Fumando, bebendo, usando droga, não é verdade? Comendo de qualquer jeito, pecado da gula, que também é pecado. Comer demais é pecado, comer de menos também é pecado. Beber demais é pecado, beber de menos também é pecado. Você tem que ter limite. Tudo na vida, gente, é essa palavrinha, limite. Entendeu? Quem semear na carne colherá a corrupção. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 8. São Paulo fala muito sobre isso. Aquele que destruiu o seu corpo, Deus o destruirá. Claro que isso é simbólico, né? Quer dizer, se a gente não cuidar do nosso corpo, é prejuízo para a gente mesmo. Entendeu? Paciência. E, gente, esse corpo um dia vai ser refeito, vai ressuscitar. Por isso nós não podemos viver de qualquer jeito. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. As pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Ok? Nós somos templos do Espírito Santo. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 14 de maio. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para você conhecer um pouquinho da vida de São Matias, o apóstolo, que ficou no lugar de Judas Iscariotes. E aqui no livro tem uma oração a São Matias, ok? Nós podemos até encerrar com essa oração. Por que não? A oração nunca é demais, não é? Então vamos encerrar a nossa aula de hoje com a oração a São Matias. Eu não estou inventando nada, está aqui, ó. Oração a São Matias. Está aqui. Então vamos terminar esse vídeo pedindo a intercessão do apóstolo São Matias, que está lá no céu intercedendo por nós. Então vamos lá. São Matias, és agora testemunha do Senhor, como apóstolo chamado em lugar do traidor, do perdão de Deus descrendo, Judas veio a se enforcar. Como Salmo anunciara, passe a outro seu lugar. Por proposta de São Pedro, que preside a reunião, lançam sorte e eis o teu nome. Qual sublime vocação! E a tal ponto te consagras em levar ao mundo a luz, que proclamas com teu sangue o Evangelho de Jesus. Gente, isso não é uma oração, isso é uma poesia. Tá? Isso não é uma oração. Aqui está dizendo que é uma oração, mas eu considero isso uma poesia. Tá? Para mim isso é uma poesia. Dá que todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela cruz do Senhor. Olha que lindo. Uno e trino, Deus derrame sobre nós a sua luz. Conquistemos a coroa, abraçando a nossa cruz. Amém. São Matias, apóstolo, rogai por nós. Amém. Assim seja.
Então, gente, achei muito bonito isso aqui, que quando fala, né, que nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela graça do Senhor, uno e trino. Deus derrame sobre nós a sua luz. Maravilha, né? Conquistemos a coroa, abraçando a nossa cruz. Então, gente, para a gente conquistar a nossa coroa, que São Matias conquistou, o que ele teve que passar? Pela cruz. E qual foi a cruz dele? Do jeito que ele morreu. Não é? Sendo de machadada ou não, né? Não sabemos se é verdade ou se não é, mas não importa. O importa é que ele deu a vida por Cristo. Todos os apóstolos deram a vida por Cristo. Só São João, dos 12, que não morreu assassinado, vamos dizer assim. Então, gente, vamos abraçar também a nossa cruz. Se a gente abraçar a nossa cruz, depois nós vamos ter a recompensa, a glória. É o que ele está dizendo aqui. Não existe, gente, vitória sem cruz. Esquece isso. Não pense você que você vai se salvar sem cruz, que você não vai. Quem de nós não as tem? Todos as temos. Jesus não prometeu que o cristão teria vida fácil. Pelo contrário, ele falou: entrai pela porta estreita. Apertado é o caminho que leva para a salvação. Faça ir para o inferno, como dizia o Padre Léo. Porque é descida. Subir é fácil? Não é. E o céu é subida. Então, gente, vamos abraçar a nossa cruz, mas com fé. Tá? Com fé, né? Mas juntos venceremos. Com Jesus nós vencemos e com o auxílio também da intercessão dos santos. Então, que São Matias possa interceder por nós, assim como é aqui em vida. Ele amou tanto Jesus a ponto de dar a vida por ele, que lá no céu ele possa interceder por nós, pela Santa Igreja. Lembrando que os apóstolos todos, não é, representam a Igreja. Nós precisamos muito rezar pela Igreja, gente. Olha, a coisa está feia. Tem muita gente na Igreja ensinando coisa errada, desobedecendo a Igreja, desobedecendo o Papa. Não é? Só você ver como é que está a Alemanha lá. Não é? Aqui no Brasil também, de vez em quando acontece. Né? Algumas coisas aí contrárias à nossa fé. Esse pessoal da teologia da libertação aí, que veio querendo ensinar coisas que a Igreja não... Até mesmo pessoas de dentro da Igreja. Então vamos pedir que São Matias possa interceder por nós e pela Santa Igreja, da qual ele faz parte, todos nós fazemos parte. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Por intercessão de São Matias, apóstolo, e todos os anjos e santos de Deus, estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.